Fala aí galera, Caio Vilas Boas do canal Papo Cruzado, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal, mais um vídeo de análise. Dessa vez vamos falar sobre o último UFC do dia 20 de janeiro, do último sábado, o UFC 297 Sean Strickland contra Dricus du Plessis. Inclusive vai ser sobre essa luta que vamos falar hoje. Luta muito polêmica, principalmente aqui no Brasil. Tem muita gente falando, não é pouca gente não, galera. Muita gente falando que o Sean Strickland foi roubado, que os Dricus du Plessis não merecia ganhar o cinturão. Essa luta que foi decidida por decisão dividida dos juízes. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa luta e vamos ver se de fato foi garfo mesmo, rapaziada. Vamos falar sobre isso. Bom, galera, antes de tudo eu já queria falar pra vocês que, na minha opinião, a luta não foi nada demais. Eu esperava muito mais de ambos os atletas, né? A equipe do Dricus falou ali que não ia dar nem puxeira pro Sean Strickland, que eles achavam que a diferença de técnica e habilidade entre ambos os atletas era muito diferente, que o Dricus era muito superior, e a gente não viu isso dentro do octógono, tá, galera? Na minha opinião, a gente viu muito equilíbrio, não teve nada demais, não teve knockdown, quando o Dricus quedou, não teve aquele ground and pound, não teve aquela efetividade, não teve jiu-jitsu em jogo, não tivemos muito clinch, a luta em si foi muito parada. Eu esperava muito mais de ambos os atletas, apesar que, sinceramente, eu não acho que ambos tenham muito a mostrar. Eu acho que, tecnicamente, o Dricus é superior ao Sean Strickland, mas eu acho que se compararmos com Israel Adesanya, com Robert Whittaker, se comparar com Anderson Silva já é apelação demais, né? Mas eu acho que se compararmos com os últimos campeões que tivemos na categoria, esses ambos aí, Dricus e o Sean Strickland, são bem inferiores, né? Eu acho que ambos não trouxeram uma luta tão interessante. Mas falarmos do combate em si, primeiro round, o Sean Strickland achou a distância muito mais facilmente ali, né, com os seus jabs. É uma coisa que ele faz muito bem quando se diz no tocante a achar distância. Por quê? Como assim? Eu acredito que o jab ele vai muito além de você achar distância. Para mim ele é o golpe mais importante da luta, principalmente por esse motivo. Porém, só ele não basta. Se você utiliza o jab para achar distância, mas não utiliza ele para combar, para jogar mais golpes, jab direto cruza, jab direto chuta, jab direto uppercut, chuta na perna, jab direto upper, enfim, também infinidade de combinações. O Sean Strickland não usa para isso, né? Se a gente for ver a luta como um todo, do primeiro ao quinto round, o Strickland utilizava o jab isoladamente. Ele dava o jab, parava, dava jab, jab, ele não combava. A gente não viu o Sean Strickland utilizando como de Muay Thai, como de boxe. Ele usou o jab isoladamente, muito diferente, por exemplo, do que é o Rob Font, lutador ali da categoria do peso galo. Não utiliza o jab com excelência, porque ele utiliza o jab tanto para achar distância quanto para utilizar para combar. Aí a gente já vê que ele tem um domínio muito maior nas lutas por essa questão. Mas enfim, primeiro round o Strickland utilizando o jab conseguiu achar melhor a distância. Teve o segundo round que, na minha opinião, foi o que definiu a luta. Ao contrário dos juízes que divergiram no terceiro round, eu achei que o primeiro e o quinto round foram claros para o Sean Strickland e o terceiro e o quarto foram claros para o du Plessis. Para mim, o que definiu ali, de fato, foi o segundo round, galera, que foi ali um dos mais mornos, porém o Sean Strickland tava tentando continuar achando a distância, o Dricus começou a andar um pouco mais para frente, começou a golpear mais, começou a jogar sequências de golpes. Inclusive é importante salientar a falta de precisão que o Dricus tem. É impressionante. Inclusive isso dá uma visão negativa, dá uma ilusão de ótica. Porque a gente vendo o Dricus errando tantos golpes, nós às vezes pensamos que ele não acertou tantos, justamente por ter errado muitos golpes. Então você vê o cara de 5 golpes jogando 4, 3 no ar, a gente até tem a impressão de que ele não acertou no final das contas nenhum. Mas fora isso, eu gostaria de comentar que não acho que é uma luta para tanta polêmica como está aqui, principalmente no Brasil, né? Eu olhei outros canais de jornalismo, inclusive os principais do Brasil, eu assisti 3 deles, 2 dos mais conhecidos aí viram vitória do Sean Strickland, porém disseram que não achariam um absurdo caso o Dricus vencesse, que foi o que ocorreu, não acharam o garfo. Um desses outros canais viram vitória do Dricus du Plessis para cima do Sean Strickland. Se a gente acompanhar, inclusive vou estar mostrando para vocês agora aqui na tela, os sites especializados nessa luta aqui, ficou meio que metade para cada lado ali, uma porcentagem
muito pequena de diferença entre os principais sites que acompanham o esporte, né? Muita gente viu vitória para o Strickland e muitas pessoas viram vitória para o Driclos, justamente porque houve sim um grande equilíbrio nessa luta. Teve gente que tava falando que dava para ver 4-1 pro Strickland, que 3-2 estava sendo gentil. Vi gente falando que foi uma luta pior no quesito Garfield do que John Jones versus Dominic Reyes, que para mim é o pior Garfield de todas as disputas de cinturão que já ocorreram dentro do UFC. Eu vi que a galera aí tava achando um absurdo e eu gostaria de dizer que eu discordo disso. Na minha opinião, talvez seja massacrado por isso, mas o Driclo du Plessis ganhou a luta. Como eu disse, na minha opinião, o segundo round define essa luta. E eu vi que o Driclo du Plessis conectou golpes mais fortes. Não teve nada demais, galera, teve muito equilíbrio. Ele conectou golpes mais fortes porque o Shane Strickland, como eu disse, utilizou muitos jabs, mais precisamente falando, isolados, enquanto o Driclos chutou cabeça, deu direto, chutou corpo, chutou perna, deu 2 cruzados no tronco, inclusive eu lembro disso, e ainda teve essa quedinha no final do round, galera. E isso aí, pô, quando a luta tá equilibrada, isso daí acaba fazendo com que os juízes olhem diferente. É verdade, se você queda o seu adversário e ele se levanta rapidamente, não tem muita efetividade no chão, essa queda praticamente não pontua. É verdade, porém quando há um equilíbrio, tudo é definido no detalhe. Dito isso, eu acho que no segundo round o Driclos convenceu um pouco mais. Não ficou só no jab, andou mais pra frente, buscou a luta, buscou ir pra cima do Shane Strickland, utilizou outros golpes, golpes de mais pressão, utilizou direto, cruzado no tronco, chutes variados, tanto na perna até a cabeça. Diferente do Shane Strickland, que ficou só dando jab. A questão é, galera, golpes significativos, sim, são extremamente importantes para pontuar uma luta, mas golpes significativos nem sempre significam contundência. É óbvio que os golpes significativos são os golpes que machucam. Porém, se o Shane Strickland, por exemplo, a título de curiosidade, atinge 5 jabs limpos na cabeça do du Plessis e o du Plessis utiliza um overhand, acerta bem no queixo do Shane Strickland e o Shane Strickland toma um knockdown por causa desse overhand, o Driclos está na frente da luta, sendo que o du Plessis utilizou apenas um golpe significativo e o Shane Strickland conectou 5 golpes significativos. Então sim, os golpes significativos são decisivos para de fato a gente saber se o lutador estava à frente ou não no round, porém ele não é 100% primordial. A gente tem que lembrar que acima da precisão está a contundência, e aí depois a gente analisa volume e depois a gente utiliza o domínio de octógono. Então acredito que a contundência no segundo round ficou muito mais pro lado do Driclos, porém não foi nada demais também. Na minha opinião, teve um equilíbrio. Quem olhou vitória para o Shane Strickland está correto, na minha opinião. Quem viu vitória para o Driclos du Plessis, na minha opinião, também está correto. Não teve absurdo nenhum no tocante a isso. Para mim, essa luta não teve nada demais no quesito técnico, mas foi equilibrado. Eu acho que ambos os lados estão certos. Não vejo motivo de tanto alvoroço porque o Shane Strickland perdeu o cinturão. Eu acho que a galera não gosta tanto do Driclos e gosta mais do Shane Strickland, então acaba tendo aquela... Aqui no fundo do peito fica tipo, caramba, não queria que isso acontecesse, né? Eu admito pra vocês que quando assisti a luta ao vivo, vi um 3-2 para Shane Strickland, mas depois que eu reassisti a luta, principalmente o segundo e o terceiro round, eu mudei de opinião e vi vitória do Driclos du Plessis. Bom, eu acho que a galera aí teve uma confusão e tal, de achar tão absurdo do jeito que ocorreu, mas isso é que faz o MMA ser tão legal, essas discordâncias. Dando a minha opinião, não achei garfo, achei a decisão justa, porque o Driclos venceu, mas já acharia também justo, não acharia absurdo se tivesse ido essa vitória para o Shane Strickland. O próximo passo para o du Plessis com certeza aí vai ser o Adesanya, vendo que o Chimaev, o Marvin Vettori acabou de perder para o Jared Cannonier, o Jared Cannonier tá lesionado, o Chimaev a gente sabe como é que é para aceitar uma luta, né? Inclusive não para aceitar, mas para essa luta acontecer. E se eu não me engano, ele vem aí de uns problemas de saúde, né? Como foi apresentado por ele mesmo dentro do próprio Instagram pessoal dele. E também tem a questão de que o Borrachinha e o Whittaker ainda não lutaram. Então até lá vai demorar um pouquinho de tempo. Eu acredito que
já estará em campo e o Duplessis para defender o seu cinturão e muito provavelmente será contra o Israel Adesanya, porque tem todo um contexto para essa luta acontecer. Os caras são rivais antes mesmo de lutarem e agora que o Dricus acabou vencendo o Sam Strickland, tem muito mais parâmetro para o Israel Adesanya já voltar disputando o cinturão novamente do que fazendo uma revanche com o Strickland, caso mesmo tivesse conseguido defender o seu cinturão. Bom, galera, é basicamente isso. Já tô imaginando que as pessoas vão discordar de mim, mas essa é a minha opinião. Se você discorda, deixa aqui nos comentários a sua opinião, claro, com muito respeito, pra gente conseguir ter uma resenha super divertida aqui e respeitosa acima de tudo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos aí. Tamo junto, é nóis! Fui!